Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Escolha da Audiência. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. O Escolha da Audiência é o podcast do Cinematório, em que eu e a Kel atendemos pedidos feitos pelos membros do Cineclube Cinematório. Você que ainda não faz parte do nosso Cineclube, entre no site cinematório.com.br para conhecer o nosso projeto e assim você pode fazer parte da nossa comunidade cinéfila e pedir filmes ou séries para a gente comentar aqui no podcast Escolha da Audiência. E é justamente uma série o tema deste episódio. Vamos falar sobre It's a Sin. Essa é uma minissérie da HBO que está disponível agora no serviço HBO Max aqui no Brasil e é um pedido do nosso apoiador Hugo Zemet. Hugo, se a gente tiver errado a pronúncia do seu nome, por favor nos desculpe, né? Como eu já comentei em outros episódios, quando os nomes são assim muito chiques, né? A gente sempre fica em dúvida, mas eu acho que o Renato falou bonitinho, né? Zemet. Bom, Hugo, a gente espera ter acertado aí, tá bom? Desculpa qualquer coisa, mas o Hugo, ele é uma pessoa muito gentil, mandou um e-mail pra gente, né? Uma mensagem aqui muito bonita, quando ele fez o pedido da série pra gente comentar. Vou pedir licença aos leitores para ler a mensagem que o Hugo nos enviou. Os ouvintes, né? Eu vou ler. Eu que sou o leitor aqui. O Hugo disse o seguinte: Olá, Renato, muito obrigado. Na verdade, a minha contribuição é pouca para o excelente trabalho que vocês produzem. Já sigo o vosso trabalho há muito tempo, o seu e da professora doutora Ana Lúcia Andrade, desde os tempos do podcast do Cinema em Cena. Sempre que eu ouço os vossos podcasts, penso que estou entre amigos. Tal é a comunhão de ideias e personalidades. O cinema é só uma desculpa para falar sobre a vida, que está cheia de injustiças, absurdos e sofrimento, mas também é capaz de despertar compaixão pelo sofrimento do outro e educar para a cidadania. As vossas conversas e o consequente processo reflexivo que geram são fundamentais e não podem terminar. E já agora, uma recomendação é a excelente e comovente minissérie disponível em Portugal através da HBO, It's a Sin. Um grande abraço à equipe Cinematório aqui de Portugal. Pois é, o Hugo está falando com a gente de Portugal e ele fez o pedido para a gente comentar It's a Sin lá em fevereiro, só que a gente ainda não tinha HBO Max disponível aqui no Brasil, né? E a gente não é assinante da HBO na TV paga, assim como muita gente, né, que apesar de acompanhar Game of Thrones não era assinante do canal. Mas agora que a HBO Max está no Brasil, num preço bacana, né, teve uma promoção muito boa aí no lançamento, é uma oportunidade excelente para a gente falar sobre essa minissérie que, olha, um dos destaques de 2021 e uma das maiores injustiças, podemos dizer, do Emmy 2021, pois não recebeu nenhuma indicação. E assim, ouvi pouco as pessoas comentarem sobre essa minissérie. Se não fosse o Hugo, eu provavelmente demoraria para poder assistir a ela, né, Kel? Nossa, eu só tenho a agradecer ao Hugo porque foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Foi muito, muito bom. Muito bom mesmo. É uma série que eu gostei demais e realmente achei estranho que não tenha sido descoberta ainda, né? Porque, inclusive, não é uma série tão nova, né? Assim, porque ela primeiro passou num canal, né? No canal lá do Reino Unido.
E depois que a HBO comprou e agora tá lançando aqui no Brasil, né? Pela HBO Max. Mas mesmo assim, é de 2021, né? É de 2021. Ela estreou no início do ano. É por isso que eu tô dizendo, que eu acho que é um tempo, porque hoje em dia as coisas estão muito aceleradas. Com certeza, então, assim, razão. se uma série estreia em janeiro, fevereiro de 2021, a gente já tá em agosto. Sim. Sabe? Já era pra ela ter circulado mais, assim, né? É verdade. Especialmente quando é sobre um tema tão importante, com atores tão bons, com pessoas tão boas na realização, direção, criação, enfim. Eu fico muito chateada com isso, porque me encantou demais essa série, pelo poder que ela tem. Sim. De te emocionar, principalmente, de criar eu acho isso, assim, a gente precisa realmente valorizar, porque não é fácil juntar tantos personagens em tão pouco tempo, porque são apenas 5 episódios, e você se importar com cada um deles. Assim. Sim. Isso é muito incrível. Então, eu até sonhei com esses personagens. Sério, eu ia dormir. Eu também me envolvi bastante com os enredos, né? Que são, apesar de haver um tema principal, são vários enredos que vão se amarrando nessa trama, né? Então, assim, essa capacidade de te envolver, isso tem que ser muito celebrado. Assim. Então, por isso que eu agradeço ao Hugo, porque realmente eu fiquei muito comovida, sabe? Eu fiquei muito dentro da história. Além de gostar dessa perspectiva completamente queer, de um assunto que a gente já viu sendo, né, comentado, que é a AIDS, em vários outros tipos de filme e produções. E aqui você percebe o quanto que ainda é preciso falar sobre isso, né? Quanto que existem perspectivas que acrescentam e trazendo, assim, a questão essencial, que é a questão social da doença. Exato. Bom, então a Kel já adiantou um pouquinho sobre o que trata a série, que é a AIDS e principalmente o surgimento da epidemia ali nos anos 80. A série se passa durante um período de uma década, começa em 1981 e termina em 1991. Há intervalos, né, saltos de tempo aí entre cada episódio. E você vai acompanhando o cotidiano de quatro amigos, né, 3 homens e uma garota que vivem juntos num apartamento. Aliás, acho que 5, né? Porque um dos namorados ali acaba se mudando para lá depois. Enfim, é um grupo de jovens que vieram do interior, né? De cidades do interior da Inglaterra, se mudaram para Londres e dividiram esse apartamento, né? São estudantes, jovens que estão no mercado de trabalho, cada um ali na sua área. E eles vivem nessa república, né? Podemos dizer, como a gente conhece aqui no Brasil, né, de universitários, pessoas que dividem o apartamento para poder estudar. E é justamente nesse período que eles estão vivendo ali, no início dos anos 80, quando o vírus HIV começa a circular e tem todo aquele estigma que persegue a comunidade LGBT, principalmente os homens gays, até hoje. Até hoje. Né? Nos Estados Unidos, até hoje, homens gays, homossexuais, são proibidos de doar sangue por causa de estigma. Preconceito, né? Tudo que se criou a partir dessa tragédia que foi a epidemia de HIV, principalmente ali nessa década. Aqui no Brasil foi em 2020 que liberaram, né? Muito recente também. Pois é. E a gente ainda tem, né, assim, muitas pessoas, milhões de pessoas que ainda têm o HIV, convivem com o vírus, né? Hoje a gente sabe que há medicação, há tratamento que permite que essas pessoas levem suas vidas normalmente, né? Consigam aí uma maneira de controlar os sintomas, né? O avanço dessa doença. Controlar, inclusive, a carga viral também. Pois é.
Pois que é muito importante. Ainda aguardamos uma cura, né? Mas ainda não há algo comprovado, né? Uma eficácia assim, para que esse vírus possa ser eliminado, né? De quem o carrega em seu corpo. Cura e vacina, né? Assim como eu fico pensando assim também, né? Que a gente está vivenciando essa nova epidemia que se tornou pandemia, e aí não tem como não fazermos algumas ligações. Isso que é muito interessante também desse momento, né? De ver essa série nesse momento, assim. Exato. É um resgate importante de uma história, de uma perspectiva queer, né? E ao mesmo tempo mostra como que as coisas se repetem, assim, como que... Sim. Às vezes, me parece que o ser humano não aprende não com tem os erros. Como assim. a gente não fazer certas associações, né, enquanto a gente assiste ali. Mas, além desse aspecto, eu também acho oportuno a série ter sido lançada agora e a gente estar comentando sobre ela agora, porque são exatamente 40 anos da descoberta do primeiro caso clínico de AIDS, né, nos Estados Unidos, né, do diagnóstico, que foi em 1981 nos Estados Unidos. Sim. Então, bem oportuno, né, essa série ter sido lançada agora. Sim. Aqui no Brasil, histórico, né? Aqui no Brasil, histórica. Me parece que o primeiro diagnóstico foi em 86, em Minas até. Mas aí é aquilo, né? Esse é o primeiro diagnóstico. Não significa que é a primeira vez que apareceu, assim. Não, o vírus já estava circulando antes e tal. Mas são 40 anos, gente. 40 anos. Pois é. E esse momento da série, né? Esse momento ali que é anos 80 e começo dos anos 90, é um momento de grande catástrofe, né? De grande perda. De muita gente que morreu. Porque é um negócio que eu fico pensando, assim, o quanto que a falta de informação e esse preconceito afetou tanto, né, nesse sentido, assim, de ser algo que está diretamente ligado a essa quantidade de morte, assim, né? Que é algo que a série trabalha muito bem, assim, de você pensar não só o que tem a ver com o vírus em si, né? O que tem a ver com a capacidade do vírus de se transmitir, de circular, de matar, de adoecer, enfim. Que é um vírus terrível, né? Se você parar pra pensar, ele acaba com a imunidade da pessoa, completamente, assim. Sim. Então, para além dessa questão biológica, essas outras questões que interferem e que são, assim, cruciais para que aconteça esse tipo de tragédia, né? Enfim, de perdas imensuráveis, assim. Bom, o criador de It's a Sin é o Russell T. Davies. Ele é um cara experiente na TV, já criou várias séries. Vou citar aqui 3, que são algumas das mais famosas. Uma mais recente, que é Years and Years, que está disponível também na HBO. Queer as Folk, que é um pouquinho mais antiga. E ele também está envolvido nessa fase mais recente de Doctor Who. Então, ele é um cara aí já bem experiente, né? Aliás, um dos motivos que me espanta essa série estar passando tão batido assim. E o diretor dos episódios é o Peter Hoare, que também é um cineasta, né? Um diretor que vem aí de uma larga experiência na TV. Ele dirigiu séries como aquelas da Marvel que estavam na Netflix, né? Demolidor, Punho de Ferro, dirigiu vários episódios dessas séries. Também trabalhou com o Russell T. Davies em Doctor Who. E, além disso, ele dirigiu episódios de The Umbrella Academy, Altered Carbon, entre outros seriados que você encontra facilmente nas plataformas de streaming. Experiência.
E o elenco aí já é diferente, porque a maioria são atores novatos ou com os seus primeiros trabalhos, né? A que tem mais experiência aqui desse elenco principal é justamente a única mulher, que é a Lydia West, que está em Years and Years, que eu citei aqui. E ela também já trabalhou em alguns filmes. Um dos destaques desse elenco porque os 4, né, principais, a gente pode dizer, que são muito bons, muito carismáticos. Correção. 5. 5. É porque eu tô citando aqui, eu tô me lembrando aqui do Richie, que é o que tem mais tempo, né? Assim, é o que começa a série e termina com ele. A menina, né? A Jill, que é a Lydia West. O Richie, quem interpreta é o Ollie Alexander. Que é, inclusive, vocalista de uma banda que se chama Years and Years também. Ah, é? Uhum. Olha, coincidência, hein? Tem também o Roscoe, né? Que é o negro, né? O rapaz negro, o Omari Douglas. E o Colin, que é o Callum Scott. Pois é, só que você tá esquecendo do Ash. Pois é, tem o Ash, mas é porque o Ash ele entra depois, não é? Ah, não interessa. Não, sabe por quê? É porque, assim, ele não tem uma história pregressa. A gente não acompanha, a gente não conhece a família dele, não conhece o passado dele. Ele é assim, ele é um coadjuvante. Sim, ele tem um papel importante, mas ele é um coadjuvante. Assim como o Gregory, né, que é vivido pelo David Carlyle, que é o mais velho deles, que também está ali com a turma. É o primeiro, inclusive, que é diagnosticado, né, com o HIV. Mas ele também, a gente conhece muito pouco dele, diferente dos outros, que já no primeiro episódio são apresentados pra gente, né? A gente vê de onde que eles saíram até se encontrarem nesse apartamento. Então por isso que eu me lembrei só desses 4, entendeu? Mas você tá certa, perdoado. Os outros também têm papéis importantes e também são carismáticos, né? O elenco todo é muito bom. É porque o Ash, eu acho que ele é mais importante do que os outros coadjuvantes. Eu acho que ele tem uma presença ali maior do que esse outro que você citou. E também pela presença, assim, dele, sabe? E do que ele significa, né? Uhum. Sendo um gay indiano. É verdade. Então eu coloco 5, assim. E vamos combinar, a Jill, ela é principal pelo que ela faz, né? Por ela ser essa mulher que apoia, uma amizade maravilhosa, assim, essa pessoa que você se apaixona por ela, mas você também não tem muito dela, especificamente. É verdade, Você não sabe da família dela, você não sabe de romances dela, de relacionamentos. Então, ela é uma protagonista, mas ao mesmo tempo você também não tem esse background tão... Aliás, não tem, né? Esse background construído como é construído com os outros, com os meninos. Agora, uma coisa interessante também a gente comentar é que cada um tem uma personalidade bem definida, né? Nesse primeiro episódio, a gente não vai aqui, gente, comentar episódio por episódio, tudo que acontece, descrever a série, né? Claro que fiquem avisados que alguns spoilers podem surgir aqui, né? Mas a ideia é que a gente fazer um comentário geral sobre a série como um todo. Mas nesse primeiro episódio, ele é muito importante por apresentar cada personagem. E aí é interessante observar como que nessa apresentação essas características de cada um já saltam aos olhos. O Roscoe, por exemplo, quando ele decide sair da casa da família, ele se veste de mulher, né, e vai lá e confronta a família que está lá na sala de jantar, e você já sabe que essa pessoa tem essa característica mais afrontosa. Né? O Roscoe, né? O Roscoe, ele é mais atrevido, né? Ele enfrenta as coisas, né? Assim, no sentido assim de ir para cima, né? E ele não tem vergonha. Não tem, exatamente. Ele não tem vergonha do que ele é, assim, né? Ele
é muito bonito, assim, porque você não espera isso, sabe? Já no primeiro episódio, você acha que ele vai sair escondido e, né, aquela coisa cheia de vergonha e de medo. Não, ele super se afirma, né? Ele fala que aqui não é um lugar pra mim. É o único já que vocês deles não que me se aceitam. assume, né? Já de cara. Sim, sim. É o único deles que, sabe, não tá lidando com esse conflito interno de se aceitar. Exato. Ele é o que já se aceita, e aí o que ele enfrenta é o preconceito dos outros, né? Já o Rich, você vê que tem muito problema com a família também, e esconde, né? Tanto é que quando ele chega, ele nem se assume, né? Ele primeiro fala que é bissexual, inclusive. Rende até uma brincadeira, né? Da Jill. Que a Jill fala que ele pode ficar com ela ou com o Ash. Enfim. Mas aí aos poucos, né? Que ele vai se libertando na cidade de Londres. Porque fora dali, né, quando ele volta pra casa, ou quando ele tá na presença dos pais, ele não se assume também, apesar de que é aquilo, tipo, como vocês não estão vendo, né? Exatamente, porque ele tem todas as características, né, ele não se esforça para escondê-las, né, nem dos pais, assim, você vê que quando ele tá lá na casa dele, com a família, ele é do mesmo jeito que ele tá lá com os amigos, né? Assim, o jeito de falar, né? De se vestir. Ele não se esconde nesse sentido. Eu acho que muda ele um não pouco assume. no jeito de se vestir. Ele sim, é verdade. Ele é bem mais... Ele é bem mais discreto. Mas eu falo assim, no gestual, né? Na voz, no tom de voz, ele não muda isso. E até a questão dele dizer para a família que ele quer seguir a carreira artística, né? Ele larga o direito para poder fazer teatro, né? Então, assim, o que já é uma coisa tá que os pais, quando, tipo assim, quando escutam isso, normalmente os pais conservadores, já é um motivo, assim, para te expulsar de casa, porque você trocou a faculdade de Direito por teatro, sabe? Já é algo que pai conservador não gosta. Quando ele vem com essa, eu falei, nossa, ele vai falar duas coisas, sabe? Vai assumir duas coisas ao mesmo tempo, assim. E na real, a casa dos pais. O que a gente entende ao longo da série, até o último episódio, é que sim, os pais sabiam, mas eles também não queriam assumir isso. Não queriam assumir para si mesmos que eles sabiam disso e que teriam que enfrentar, né, os vizinhos, os outros familiares, a respeito do fato de que o filho é gay. Né? Então, assim, é uma coisa que fica dos dois lados. Ele tem medo de assumir isso para a família, falar abertamente. Isso vai durar a série inteira, né? Vai ser um tema do Rich, vai ser uma preocupação que ele vai acompanhá-lo durante a série toda. Sim. E do lado dos pais você também sente que tem essa tensão. Fica uma coisa assim... Eles sabem, mas eles não querem assumir. Talvez esperando, um fica esperando o outro, sabe? E aí essa tensão vai explodir, né? Já ali no último episódio, que é um dos mais emocionantes, né? E tocantes por tudo que envolve esse momento do diálogo. Finalmente esse diálogo a respeito dessa questão. Eu não consigo imaginar como deve ser, assim. Nós dois, né, somos pessoas cis, eu, mulher cis, Renato, homem cis, heterossexuais, a gente nunca teve que passar por uma situação dessa, de enfrentar a família pra dizer, né, que somos gays, lésbicos, enfim. Então eu não consigo imaginar, sabe, como que é essa situação. E eu acho que a série nos coloca nesse lugar muito, mas de maneira muito intensa, assim, né? Sim. Você sente muito junto deles, assim. O Colin, pra mim,
me emociona mais do que o Rich. Sinceramente, eu fiquei muito, muito mal pelo Colin. A trajetória dele é arrasadora mesmo. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente tá aqui falando, né, de toda essa emoção, de todo esse drama, mas a série também tem algo que é muito bom, porque também entrega o lado da diversão, sabe? Exatamente. O que aquelas pessoas estavam vivendo com liberdade mesmo, assim, né? Tipo, de amarem umas às outras, de, enfim, ter a sua liberdade sexual, de curtir, de ir pra festa. Enfim, você tem essa dimensão, sabe? De pessoas que estão quebrando padrões, que estão sendo elas mesmas, mas que, infelizmente, veio esse vírus cagado pra poder destruir tudo, né? Tipo, pra poder ser uma sombra, assim. Começa como uma sombra e que vai cada vez se tornando pior, assim. Vai cada vez pesando mais na vida deles. Mas verdade. O legal da série é que eles não são reduzidos a esse vírus. Eles não são reduzidos a essa parte, né, que é tão dolorosa. Eles também têm essa dimensão do afeto, do amor, do sexo, da diversão, da festa, do ser jovem e querer transformar o mundo. Então eu achei muito bom como dosa isso. Tanto é que a série começa de uma maneira muito divertida. Sim, muito divertida, muito. Né? Aos pouquinhos é que essa, né, ameaça do vírus vai vindo, vai tomando conta, e aí a coisa vai ficando mais pesada. Mas você criou já uma relação de admiração dessas pessoas e da amizade delas, da comunidade que elas criam ali, né? Em Londres, assim. Que... não sei, é quase como se dissesse pra gente... Ok, esses meninos estão morrendo muito jovens. Isso é uma grande tristeza. Mas eles, pelo menos, foram eles mesmos, sabe? Eles Sim. conseguiram quebrar essa barreira, sabe? Sim, sim. Pois é, você estava falando de não saber, né? Nem imaginar como que deve ser difícil para uma pessoa se assumir, né, para a família, a dificuldade, né, a tensão que isso gera. E eu estava pensando na série, como são pessoas muito jovens, né, que estão passando por isso, algumas com essa dificuldade de não se assumir, de não conseguir sair do armário, né, como dizem. Aí fiquei pensando, essas histórias de amadurecimento, né, elas se chamam coming of age. No caso aqui da série, a gente pode dizer que é um gênero coming out of age. Não é uma história de amadurecimento, não é, que está sendo contada ali, apesar de serem pessoas que já estão um pouco mais velhas, né, elas não estão exatamente na adolescência, como a gente vê nesses filmes coming of age, mas a experiência delas ainda, são pessoas jovens, a experiência delas se assumirem gays ou qualquer que seja outra orientação sexual, acaba sendo também um outro processo de amadurecimento. E eu fui pesquisar e acabei encontrando um artigo no site, acho que é uma revista, que se chama Refinery 29. Ah, sim, conheço. Né? Que tem muita coisa de cultura pop. É super cultural. Muito legal, né? Recomendo. E tem um artigo lá que uma colunista, articulista, não sei se é uma pessoa que faz parte do staff da revista, do site, mas ela falando justamente sobre isso, de que quando ela saiu do armário foi uma segunda coming of age, foi um segundo coming of age para ela, sabe? Foi uma experiência assim, ela já estava com mais ou menos uns 20 anos e foi como se ela estivesse passando por esse processo de amadurecimento de novo, né? Agora assumindo a sexualidade. Achei bem interessante,
Muito legal, é mais um sim. artigo pra gente colocar linkado aí pras pessoas, né, que estão nos ouvindo. Tanto para se pensar em experiência, como para se pensar em um novo gênero mesmo, né? Não é? Tipo de gênero cinematográfico, assim, um coming of age específico, né? Porque Sim. essas histórias têm surgido, né? Pensar em Me Chame Pelo Seu Nome, né? Que é bem isso também. E, bom, a gente falou de Luca recentemente num podcast, de repente pode ser encaixado. Eu acho que pode, né? Assim, lá no podcast a gente comenta sobre os códigos queer. Mas é interessante, bem interessante mesmo. Coming out of age, novo gênero. E o que é mais legal na série pra mim é justamente isso que você falou, de dosar bem o lado trágico e esse lado festivo, né, que é caracterizado por essa liberdade que eles encontram ali vivendo na capital, longe dos pais conservadores, né. É muito legal a maneira, até como a série filma o sexo, né, mostrando eles ali participando das orgias, naquelas montagens, né. Uhum. É muito bacana, assim, como que é construído isso em termos de linguagem mesmo. É muito envolvente, tem um ritmo muito bom. Mas assim, quando a gente se depara com um filme, com uma série, um documentário que fala sobre AIDS, o que a gente espera é algo trágico, pesado. Claro, é natural, né? Eu não esperaria outra coisa disso. Quando você pensa numa doença como essa, você pensa em outra coisa, né? Tragédia, ainda mais nessa tristeza, morte. Principalmente, né? Porque é uma série que tá ali lidando com o início. Exato, né? Mas é realmente mágico como que os realizadores conseguem manter, de uma forma geral, esse clima alto astral e positivo, dando a esses personagens um tom, não é nem uma positividade, mas assim, uma esperança de que eles vão superar aquilo, de que eles vão sair disso, né, dessa crise, de tudo isso que está acontecendo vai passar e eles vão conseguir viver, sim, a liberdade que eles tanto querem, né? Porque você tem esses momentos pesados e trágicos, sim, na série, né? Como a Raquel disse, com o Colin, nossa, o episódio 3... Esse não tem nada de festivo, não. Esse é o mais desolado. Sim, esse é pesado mesmo. E quando chega no último... entregar spoiler. Acho que a gente não precisa dizer exatamente o que acontece, mas acho que não seria um problema a gente preparar quem ainda não viu, né? Porque esses momentos chegam, né? E no final também, assim, é algo, né? Quando você já acompanhou tudo, você já se envolveu pra valer, você já é amigo dos personagens, o último episódio é arrasador também, né? Fora outras situações que, como eu mencionei, né? Aquele personagem Gregory, né? Que é um dos primeiros dos amigos deles. Gloria. É muito, muito triste também o que acontece. E o que fica assim dessa tristeza em todos os momentos, independente do que acontece com cada um, é a sombra do preconceito. Como que o preconceito matou tanto quanto o próprio vírus. Sim, é a questão social da doença, assim, que é determinante. Inclusive, não só o Gregory, eu acho que é tipo o segundo, o terceiro ali do grupo que a gente já conhece mais, porque o Colin, quando ele vai para Londres, ele começa a trabalhar numa loja de alfaiataria. Inclusive, temos ali o Neil Patrick Harris, né? Pois é um o ator personagem famoso do Neil Patrick Harris, que recebe ele, que é meio que o principal assistente do dono da loja, e aí é quem acolhe ele e tal, e logo eles fazem amizade porque o personagem do Neil Patrick Harris percebe que o Colin é gay. Sim. E o personagem do Harris é gay. E isso é tão bonito na série porque, assim,
você vê o Colin se reconhecendo pela primeira vez, assim, ficando feliz de ter encontrado esse cara, sabe? Já se forma ali uma amizade muito, muito legal, muito sincera, e que, inclusive, o Harris tem essa sensibilidade de avisar, de alertar o Colin, que é um menino muito inocente, né? Um menino, assim, mais introspectivo. Muito introspectivo e tal. De avisar o Colin dos perigos que ele corre, inclusive com o chefe, né? Inclusive com o dono da loja. Então, assim, você já vê essa preocupação de cuidado mesmo, sabe? Já é uma pequena comunidade se construindo ali. É o apoio da comunidade, assim. Isso é muito legal. E você vê na carinha dele, assim, do Colin, quanto que ele tá feliz de se reconhecer. E é o momento de se assumir, assim, pela primeira vez em voz alta. Esses detalhes, esses detalhes da série, esses momentos de primeiras vezes, assim, são preciosos, assim. Então, por isso que eu me emocionei tanto, porque é alguém que realmente vive, né? São pessoas que realmente vivem essas situações para fazerem com tamanha sensibilidade. Inclusive, todos os atores são gays. Né? O diretor, o criador da série, ele fez questão de que fosse, assim. Então, você já tem ali com o personagem do Harris essa amizade que vai ser também um suporte pro Colin, e ao mesmo tempo é o primeiro contato que se tem com a doença. E nesse primeiro contato com a doença, você já percebe o quanto que as pessoas, ao invés de acolherem a pessoa e cuidarem dela, elas isolam a pessoa, né? Isso é impactante demais, porque primeiro que ele perde o contato, né, com o Harris. Sim. E ele tem que ir atrás. E indo atrás é que ele descobre a questão do hospital e tudo mais. As cenas de hospital, gente, é a coisa mais triste, porque é o total abandono de um paciente, né? Ele não está sendo tratado. Ele está sendo deixado para morrer. Né? Então eu fico imaginando o quanto que essas pessoas nesse início de epidemia, elas sofreram, sabe? Terrível. Porque foi um abandono total. E aí as pessoas que procuravam por informações, hoje a gente vive algo completamente diferente, radicalmente diferente, porque hoje a gente tem internet, naquela época não tinha. A coitada da Jill, que se sensibilizou pelo problema e começou a procurar informações, tinha que pedir revista de outro país, enfim, essa coisa toda da falta de onde buscar informação. E aí, indo em lugares que seriam para se informar, por exemplo, um médico, né, quando ela vai, pergunta sobre, até o próprio médico não quer falar sobre isso, porque, por que você tá querendo falar disso? É aquela coisa de, sabe, como você falou, do preconceito, do abandono, e isso matou muito. E tem uma outra questão também que você tocou aí, que também mata, também tem essa propriedade fatal, que são os boatos, as fake news de hoje em dia, né? Porque isso também é outra coisa que você identifica ali na série, né? E faz associação com o que a gente vive hoje. Sim, hoje a gente tem internet, facilita muito pesquisa, mas também facilita espalhar essas informações falsas, né? Notícias falsas que levam muita gente a tomar cloroquina, que é um medicamento ineficaz e foi propagandeado, inclusive, pelos nossos governantes, né? Senhor Jair Bolsonaro, né? Genocida, né? Então, as coisas que eram divulgadas sobre o HIV lá, que era o boato de boca a boca, né? As coisas mais absurdas que falavam lá, que alimentavam esse preconceito, né? Hoje em WhatsApp você vê também. Sim, com certeza. Né? Então isso mata também. Isso é muito legal a série mostrar também essa parte.
E mostra também o negacionismo, e a própria imprensa também alimentava isso, né? Você vê que tem um episódio lá que o Colin, né, compra os jornais quando ele vai para os Estados Unidos. Compra os jornais para a Jill, que tá querendo informações e pede ele para comprar. As capas dos jornais, assim, coisas, né, mais aterrorizantes possíveis. Né, porque a coisa tava realmente... era uma coisa nova. Né? Como sensacionalismo também, né? Então, assim, tudo que... a imprensa marrom, né, como se diz, aproveita para surfar nessa onda aí sensacionalista que você comentou. E pensando, né, nisso dos Estados Unidos também, como que são as coisas, né? O vírus não surgiu nos Estados Unidos pelas pesquisas que já foram feitas. Parece que a origem dele é na África Central, através de chimpanzés, né? E foi primatas. Uma coisa que passou a circular através da caça, né? Caçavam-se chimpanzés, comia-se a carne desses chimpanzés e aí o vírus passou para o ser humano, sofreu mutações até chegar no HIV, enfim. Mas foi nos Estados Unidos que houve o primeiro caso clínico, quando a gente comentou aqui, né? Como a gente comentou diagnosticado. Aqui. Primeiro diagnóstico. Chamaram HIV de vírus americano? Pois é. Né? Pois é. Então, é interessante pensar nessas coisas também, né? Outra associação que se faz aí com o coronavírus, a Covid-19. As mesmas pessoas que propagaram fake news de cloroquina chamaram ele de vírus chinês, né? Então, tá aí. E o HIV também é uma pandemia, né? Essas associações, né, que a gente faz com o que a gente está vivendo hoje são realmente muito interessantes de se constatar, né? Fazer essa comparação. Ainda que sejam doenças diferentes, né, situações diferentes, é interessante observar isso. Enfim. Como o ser humano lida com o que é novo, o que é desconhecido, o que amedronta, como que se apodera, como que os discursos de poder se apoderam disso, né? E para marginalizar ainda mais o que já as pessoas, os grupos que já são marginalizados. Enfim, por isso que é importante assim que a gente entenda que essas questões de saúde, elas também são completamente atravessadas pelas questões políticas e pelas questões sociais. Então, isso para mim é o mais legal da série, trazer isso pro agora, principalmente para as gerações, principalmente para as novas gerações, porque pode parecer que a AIDS, a HIV praticamente não existe, né? Porque não se fala tanto mais disso, mas não é por aí, não é bem assim. Ainda mata, ainda é extremamente transmissível, principalmente nos grupos mais vulneráveis. E a gente tem que pensar em educação, e educação sexual principalmente. O acesso à educação sexual, como que tá? É verdade. O acesso ao tratamento, o acesso às pesquisas, né? Porque as coisas elas vão melhorando e tal, mas o acesso, ele é sempre algo que precisa estar nas discussões, porque a doença continua sendo extremamente mortal, sabe? Extremamente complicada para os grupos vulneráveis, no caso. E o que precisa ficar bem claro é que existem fatores de vulnerabilidade e não fatores que são determinantes. Porque essa questão toda do estigma que se criou foi isso, né? Como se houvesse um fator determinante sobre a população gay. Exato. Se é gay, vai ter. E vai transmitir, sabe? Era como se... Chegou a ser chamada, né? De doença gay, enfim. E ainda hoje, como a gente estava comentando, as pessoas, às vezes, mal informadas ou porque realmente são homofóbicas, disseminam esse tipo de desinformação. Porque, por exemplo, DaBaby, o rapper, que gravou inclusive com a Dua Lipa, que a gente ama, gravou também com a Anitta, que a gente já não ama tanto.
Mas enfim, só pra citar um exemplo muito recente, porque o cara fez um show agora em julho, final de julho. E ele disse atrocidades, ele falou coisas assim, homofóbicas e sorofóbicas, que são terríveis. Eu não vou reproduzir aqui, vocês pesquisem, por favor, porque, sabe, eu fiquei horrorizada mesmo com o que ele disse. Em pleno 2021. Pois é. Da Baby. Não, e além dessa questão, Kel, tem também a questão religiosa, né? Que isso também a série mostra o quanto que muitas pessoas se apoiaram na religião para falar que o HIV foi um castigo enviado por Deus para poder matar os homossexuais, né? Então... Terrível. Isso a gente comentou aqui também, no próprio Escolha da Audiência, né? Dos primeiros episódios, sobre o filme Filadélfia, com Tom Hanks, que também mostra essa questão, né? Lá nos julgamentos, as pessoas protestando, né? Entre aspas, na entrada do tribunal, com cartazes, né? Homofóbicos e tudo mais. Enfim, aliás, Tom Hanks e Ollie Alexander são parentes, eu acredito, né? Porque parecem, né? O Rich tem momentos assim que você fala, gente, fizeram The Aging do Tom Hanks e escalaram pra fazer a série. Pois é, e o Porque Rich... Benjamin Button, né? E o Rich, a gente tem que dizer, ele é um personagem bacana e complexo, porque ele é também negacionista. Exatamente. Ele é narcisista. Gente, ele olha... é um menino que tá vendo o que tá acontecendo, mas ele quer tanto viver e sabe, tá gostando tanto de poder ser quem ele é em Londres, que ele nega o vírus, assim. Ele demora pra poder cair na real, assim. Isso é um problema também. Comportamento de risco, né? E assume um comportamento que inclusive, problemático mesmo, né? Porque não se cuida e transmite para outras pessoas também. Nossa, não. Eu tive uma relação bem complicada com o Rich durante a série, porque eu comecei gostando muito do personagem. Aí quando começou a acontecer essas coisas, né, dele se mostrar assim resistente a fazer até aliás, ele fez o exame, mas não quis saber o resultado, né? Então eu comecei a criar uma antipatia muito grande por ele. Eu entendo. Mas chega no final do arco dramático, a compaixão fala mais alto, né? Porque realmente a questão da relação dele com a família, como que aquilo tudo se resolve, é muito comovente. E é complexo isso, né? Você pensar que é um menino tão jovem, acho que ele devia ter o quê? Uns 18, 19 anos. Porque ele inclusive fala de pessoas de 30 anos como se fossem as pessoas mais velhas do mundo, né? Sim. Quando ele fala, eu pegar um cara de 30 anos, velho, eu me senti muito idosa, ele falando de mim praticamente, né? Que eu tenho 35, mas enfim, voltando. Ele é esse personagem difícil, mas que você tem que tentar compreender o que ele tá vivendo ali também, sabe? Tipo... o medo dele e a vergonha, que é o principal, que é o que a Jill no final vai falar, né? Que é a vergonha. Sim. A vergonha que faz com que ele haja desse jeito, assim. E claro, uma vergonha que vem exatamente da opressão. A opressão da família, a opressão da sociedade. Sim. Foi cirúrgico. Eu acho que ela, assim, essa cena da Jill é até um pouco, assim, de explosão, né? Porque ela sempre uma menina muito doce, muito compreensiva, empática com todo mundo, até com a mãe, que é ruim, assim. Que se transforma numa bruxa lá. A mãe do Rich, né? A mãe do Rich. Ela é muito empática com todo mundo. Ela é uma menina que acolhe, uma menina que cuida. Eu tive um pequeno probleminha com ela em relação a isso, porque eu acho que ela é a única personagem mulher, né? E que tá ali com eles. E ela é colocada nesse lugar da pessoa que tá sempre cuidando, tá sempre organizando tudo, tá sempre cuidando muito de tudo. E não é dada a ela
momentos em que ela possa Entendi. ser É cuidada, verdade. né? Pensado nisso mesmo. Ela não tem Verdade. suporte emocional, assim, e, além de não ter esse background que a gente tava falando, assim. Então eu acho que ela E nem a questão da orientação sexual. Sim, ela não né? tem Colocado sexualidade. Pra gente. Ela não tem sexualidade Ela também. convive ali com os rapazes gays, mas Você não a sabe. gente não sabe. Você não sabe. É. Ela não tem, Nem ela é não tem mostrado. relações. Em nenhum momento, né? Ela não tem relações. Verdade. Ela não tem nem sequer flertes. É. Então, assim, eu acho que ela ficou muito nesse lugar de um ser angelical, assim, cuidador, É mesmo. sabe? E vocês observem o figurino. Isso que eu ia comentar, que você falou angelical, eu lembrei justamente da roupa. Isso, pois é, esse é o ponto. Quando eu tô falando em ser angelical, verdade. pensem na roupa dela. O que aquela roupa dela te lembra, sabe? Anjo, você quer abraçar ela. Parece que ela veste uma nuvem. Exato. E você quer o tempo todo abraçar ela, né? Porque é uma menina assim, tá toda sim. E ela é ela é a melhor amiga do Richie. Tem um momento relacionado ao Richie que é ela que vai precisar de apoio. E ela acaba apoiando outros também nesse momento, assim, sabe? Então eu acho que faltou um pouco mais de um olhar acolhedor para essa personagem, assim. Porque Sim. ela é, né, um coração gigante que tá sempre ajudando todo mundo, então acho que ela merecia, né? Concordo, Kel. Ah, gente, inclusive essa personagem, a Jill Baxter, ela é baseada em uma pessoa mesmo, né? Uma mulher da vida real que é chamada Jill Nalder, que é amiga do criador e que ajudou muito os gays da época dele lá, exatamente como a Jill da série faz, né? Durante aquela crise. E ela foi muito amiga do criador da série e de toda a comunidade gay da época, assim, Então ela foi homenageada por ele. Legal. E ela interpreta a mãe da Jill na série. Ah, ela tá Então na ela série aparece. do elenco também. Uhum. Ah, olha. Interessante. Muito bom. Bom, caminhando aqui para o final, vamos para as últimas considerações. Algo que eu gosto muito da série também é como que ela traz para a gente informações novas assim, para você que, como eu, não as conhecia, né? São informações que estão aí nos livros, nas pesquisas, na ciência, né? Na imprensa mesmo, mas eu não conhecia algumas informações sobre a AIDS, sobre o HIV. A série apresenta isso de uma forma que não fica didático, não é expositivo, né, mas ao mesmo tempo te surpreende, porque tá te informando. Como, por exemplo, no personagem do Colin, né, os sintomas que vão se desenvolvendo ali. Sério, eu não imaginava que o HIV tinha esse poder todo de destruição, sabe? E a maneira como ele fica, né, porque ele tem as funções cognitivas afetadas pelo vírus. Nossa, aquilo ali me surpreendeu bastante. Eu até fiquei, né, na dúvida assim, durante o episódio se aquilo era mesmo do vírus, do HIV, ou se ele tinha um outro problema, uma outra condição e os médicos estavam confundindo. É né? dito que ele tem epilepsia, né? Pois é, mas ele tem um ataque epilético, né, ali em determinado momento, mas ele nunca tinha tido antes. E ele já estava né? com o vírus. Então, assim, fica essa dúvida, que até a mãe dele fica também sem saber o que estava acontecendo, né? Então, eu acho muito boa a maneira como os roteiristas, né, os realizadores da série, desenvolveram essa parte, né, de apresentando para a gente todos esses aspectos, né? A gente conhece através desses personagens que contraem vírus todas essas etapas, né, pelas quais a epidemia passou. Né? A gente conhece o medo,
a desconfiança, a revolta, o preconceito, passa também pela aceitação do que está acontecendo, né? Ali na comunidade eles começam a se cuidar mais, né? E nessa questão dos sintomas a gente tem esses diferentes efeitos e também temos mais adiante ali o momento quando as pessoas já têm acesso ao tratamento, né? Já começam a tomar o AZT, né? E chamado vitaminas, né? Algumas coisas assim. Na época era coquetel, né? Chamado de coquetel. Embora aí também surja muita desinformação, né? Porque o Rich começa a usar métodos lá que você fala, meu Deus do céu. O Rich é essa pessoa que a gente tá falando aqui, entendeu? Ele, na negação dele, ao mesmo tempo ele começa a entrar numas de vou fazer de tudo pra evitar, e aí, enfim, isso é muito interessante de ser abordado num personagem que dos principais, é o principal, né? É o que tem mais background, assim. E outra coisa que eu gosto muito é a caracterização dos anos 80, porque a gente não tem, aqui é até curioso isso, uma afetação na forma como os anos 80 são caracterizados. Geralmente quando você pega aí filmes, séries da Netflix, e tem essa coisa nostálgica, primeira coisa que eles fazem, taca o neon, né? Luz para tudo quanto é lado, cores estouradas. Aqui já é uma abordagem mais realista. Sim, né? E quem viveu também. nos anos 80 sabe que tinha neon, mas não é essa coisa também de você viver como se você estivesse dentro de uma boate o tempo inteiro, né? A vida inteira, assim, você vai na rua, você tá andando com luz vermelha, luz roxa, né? Então a série ela é bem naturalista, né, na forma como ela representa isso. O figurino é muito bom, né? Você vê que você identifica muito bem as roupas, né, da época e tudo, os penteados. E é legal, assim, de ver que esse mesmo tratamento fotográfico, né, e de direção de arte tá no figurino também, de não colocar os clichês, né, de não tá pensando em um figurino que é para as pessoas ficarem, nossa, que figurino lindo, quero usar, sabe? É uma coisa bem assim, o que tava se usando na época lá em Londres, especificamente, e também como que ela diferencia grupos, tribos, dentro da própria comunidade gay, sim, né, ali da cultura gay de Londres, ali, dos anos 80, você percebe diferentes tribos, assim. Tem a tribo dos meninos, né, desses novinhos, os universitários, tem também o dos mais velhos ali, tem os que usam couro, enfim, tem todas essas diferenças, mas são muito fluidas, são muito sutis, assim, não é pensado para fazer uma aparição, né, de fashion. Sim. Não, são pessoas, porque eu acho que a principal preocupação da série é isso. As pessoas, no caso, as personagens, né, já que a gente tá falando de ficção. E por isso que ela é tão forte, tão impactante na gente, porque tá lidando com uma questão importante, né, uma questão dolorosa, mas que existe ainda muito estigma, por mais que tenha se passado 40 anos, mas ao mesmo tempo está entregando ali um grupo de pessoas com as quais você se identifica, com as quais você quer ser amigo, sabe? Se importa. Igual eu falei, gente, eu sonhei com essas pessoas. Sério. De tanto que eu fiquei, assim, conectada a elas, sabe? E do mesmo modo, a trilha sonora também é muito bem utilizada, porque você tem ali todos os hits dos anos 80, né? Mas eles não são utilizados de uma maneira intrusiva. As músicas, elas compõem a paisagem sonora da série, e quando uma música ou outra é usada para comentar uma cena, a letra que está sendo a gente está ouvindo, né, tem a ver com o que está sendo mostrado, ou nos créditos finais, né? A gente pode citar, por exemplo, quando acaba o episódio que é mais voltado para o Gregory e termina com Gloria,
né, que era justamente o apelido dele, né? Temos também um outro episódio que começa com Love You Tears Apart. E está falando justamente de como que se entregar numa relação, naquela situação ali, vai ser trágico, vai ser devastador, né? Porque não dá, simplesmente não dá, né? Então, tem vários momentos assim em que a gente percebe que as músicas estão ali inseridas, né, ou às vezes onde eles estão passando, né, de uma forma diegética, né, no bar, numa boate, ou então elas estão ali comentando mesmo alguma coisa, mas sem ficar intrusivo. Porque assim, cara, eu adoro música dos anos 80. Adoro, adoro, adoro. Mas se eu quero ouvir música, eu não quero ver um filme para ouvir uma música. A não ser que seja um musical, né? É isso que eu ia dizer. A não ser que seja um musical. Eu não vejo um filme, uma série para escutar a música. Eu pego meu aplicativo aqui de streaming, boto uma playlist e pronto. Achei que você ia falar, eu pego minha fita cassete, eu pego meu CD. Se você pegar a trilha sonora, né, escutar ali onde você quiser, né, a playlist, pô, uma maravilha, dá para fazer uma festa, né? Mas durante a série não te incomoda, justamente porque é usado de uma maneira muito boa. Inclusive a música que dá título à série, né? It's Assim, Pet Shop Boys. Só vai surgir mais lá adiante, né? E de uma maneira também diegética com a narrativa, né? Então, muito é bom, outro muito ponto alto, na minha opinião. Antes a série se chamava Boys. Apenas. Ela se chamar apenas Boys. Uhum. Aí porque tinha The Boys. É verdade, mudar, é verdade. Sabe? Pra não ficar confuso. It's Assim é um excelente It's Assim, título. Eu achei que coube porque perfeitamente. diz tanta coisa, né? A Sim. própria música, né? Ela tá falando justamente sobre o que é a série. Inclusive, vejam, a gente deixa o link aí, né, Kel? Na página do episódio, a performance do Oli, né, que interpreta o Hit, com Elton John cantando It's Assim. Sim, e vou deixar também umas matérias muito interessantes sobre AIDS, HIV, que são recentes, tá? Inclusive foi tema da Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo esse ano, que foi virtual, mas como sempre foi um grande evento, e aí o tema principal era esse, então é bem interessante assim de ver o quanto que ainda é uma preocupação mesmo, né? E a questão toda da desinformação a gente tem que combater, sabe? E o estigma sempre. E o preconceito. Sempre. Então eu vou deixar as matérias para vocês lerem, inclusive de um jornalista do Intercept Brasil, que tem HIV, e ele comenta sobre o processo dele, essa questão do preconceito, e comenta sobre as políticas públicas também, que nesse nosso desgoverno de destruição tem sofrido, tá? Nessa questão também do tratamento e de prevenção da AIDS. Claro, né? O cara é homofóbico. Só daria isso mesmo. Então, vou deixar para cada um de vocês lerem e se aprofundarem no assunto, ok? Só para finalizar, eu queria reforçar o quanto que é bacana essa construção de comunidade. Sim. O quanto que é importante a construção da comunidade para apoio de todas as maneiras possíveis, né? Apoio financeiro, apoio emocional, afetivo, todo tipo de apoio à comunidade. Eu acho que é essa coisa de, já que não há ali uma sociedade e uma família tradicional, né, acolhedora, a comunidade gay criou, né, a comunidade LGBTQIA+, criou nas amizades, né, nas suas relações afetivas, digamos, escolhidas, né,
criou uma força, né? Uma força de sobrevivência, uma força de resistência. Perfeito. Todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, sempre. É isso, então vamos ficando por aqui neste episódio do Escolha da Audiência, agradecendo mais uma vez ao Hugo, que fez o pedido para a gente comentar It's a Sin aqui no podcast. Valeu demais, Hugo. Espero que você tenha gostado aí dos nossos comentários do episódio. E se você também tiver algo aí a acrescentar, por favor, escreva aí um comentário, né, na nossa página aí, no nosso site, onde o podcast está hospedado, para que as pessoas possam também saber a sua opinião e quem mais quiser também discutir It's Assim, o espaço está aberto. Você que quiser fazer um pedido de um filme ou uma série para a gente comentar aqui no podcast, se você ainda não é membro do Cineclube Cinematório, é muito fácil, é só acessar cinematório.com.br, entrar lá, Cineclube Cinematório, tem o banner, tem os links lá, tudo bonitinho, e aí você pode fazer parte da nossa comunidade, e aí além de poder escolher aqui filmes para a gente comentar, você pode também, e além de poder pedir filmes e séries para a gente comentar, você também tem outros benefícios, você recebe as nossas newsletters, que são exclusivas para os nossos apoiadores e apoiadoras. Também temos as enquetes para a escolha dos temas dos outros podcasts do Cinematório, como o De Volta para o Sofá e o Em Foco. E, além disso, você ainda pode participar do nosso grupo fechado de discussão no Telegram, da nossa lista de discussão por e-mail. Enfim, a gente realmente cria, né, essa comunidade para a gente reunir as pessoas que amam o cinema como a gente, que apoiam o nosso trabalho, querem que a gente continue fazendo aí os podcasts, as críticas e tudo mais que o Cinematório oferece. E se você já é membro do Cineclube Cinematório, é mais fácil ainda, é só mandar um e-mail para a gente ou nos procurar aí nas redes sociais com o seu pedido, que você será atendido ou atendida. Pode demorar um pouquinho, mas a gente atende todo mundo que faz os pedidos. Em breve a gente volta com mais escolhas, né? É um espaço bem legal, né, para a gente falar de filmes clássicos, filmes que não estão no nosso radar assim no primeiro momento, e alguns até muito bons assim de revisitar, né, de ver novamente. Então em breve a gente volta com mais pedidos que serão atendidos aqui no Escolha da Audiência. Adoro. Então obrigada por vocês enviarem as suas sugestões, e quem não enviou ainda, não perde mais tempo, tá? A gente tá louco para poder gravar sobre o que vocês têm gostado aí, descobrir essas coisas também. Beijo, até a próxima e sejam lindamente gays, assim como a série é. E assim como a Jill fala sobre o Richie, né? É verdade. Ele é lindamente gay. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.